internautas, muito bom dia. Esse é o seu programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, por favor, aí embaixo na telinha, clique no Participe e faça a sua pergunta ou comentário. Hoje nós estamos aqui com Anselmo Bonservisi, ele que é sócio da Deloitte, e ele vai falar sobre o mercado de trabalho, especificamente sobre o diretor financeiro, ou também conhecido como CFO. Mas antes vamos para a agenda econômica desta semana, começando hoje, dia 3 de fevereiro. O Ibovespa vai abrir agora de manhã, está abrindo agora às 10 horas, 47.638 pontos. No mês de janeiro, a queda foi de 7,51%, o pior resultado de janeiro nos últimos 19 anos. O dólar fechou na sexta-feira a 2,4124, com valorização no mês de janeiro de 2,33%. Esta semana sairão dados da produção industrial aqui do Brasil, dados do IBGE. A expectativa é que tenhamos um 2013 com crescimento da indústria da ordem de 1,3%, o que é um crescimento bastante baixo para o Brasil. Também sairá o IPCA de janeiro e a projeção do mercado é que, anualizado, nós tenhamos uma inflação ao redor de 5,72%, 5,75%, ainda bastante acima da meta, que é os 4,5%. Nos Estados Unidos, o destaque será o relatório sobre o emprego. Após um resultado baixo em dezembro, algo como 74 mil vagas foram criadas no mês de dezembro, espera-se um janeiro melhor, algo com 170 mil vagas criadas, novos empregos. Na Europa sairão dados do crescimento industrial e a expectativa é a confirmação de um crescimento baixo, mas crescimento. Na China, teremos a divulgação dos dados sobre a área de serviços. Acabou de sair a pesquisa Focus e a inflação projetada nesta pesquisa Focus, IPCA 2014, 6%. Semana passada estava em 6,02%. Crescimento PIB 2014 não alterou a projeção da semana passada, 1,91%, mantém essa projeção 1,91%. Selic fechamento 2014 mantém a marca da semana passada, 11%. Já a balança comercial melhorou um pouquinho, semana passada a previsão do mercado, 8 bilhões de dólares positivo para o ano de 2014, agora 8 bilhões 250 milhões de dólares. Investimentos estrangeiros, previsão melhorou um pouquinho. A semana passada, a entrada de investimentos estrangeiros, 2014, 57 bilhões e 500 milhões de dólares, agora 58 bilhões de dólares. Câmbio, final de 2014, projeção anterior, 2,45, agora 2,47 reais por dólar no fechamento do ano de 2014. Nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar. Isso, esses são dados dos investimentos da China no exterior. Você tem aí no quadro do lado esquerdo, em cima, os maiores destinos dos investimentos em 2013, Estados Unidos 14 bilhões de dólares e o Brasil em 2013 4 bilhões de dólares. Logo abaixo à esquerda, o lugar do Brasil nos últimos anos em bilhões de dólares, 2010 13 bilhões, 11 8,3 bilhões, 12 3 bilhões, 2013 4 bilhões, uma queda importante de 2010 para 2013. Em contrapartida, o destino do dinheiro chinês em 2013, de 2010 a 2013, nos Estados Unidos 9 bilhões em 2010 e agora 2013 14 bilhões de dólares. Do lado direito você tem aí o resumo desde 2005 até 2013. Quanto dinheiro os chineses colocaram nos Estados Unidos? 63,6 bilhões de dólares. Austrália praticamente 60 bilhões de dólares. Canadá 37,8 bilhões de dólares e Brasil 32,1 bilhões de dólares.
Um outro quadro é esse aí, a reação dos emergentes em função da retirada de estímulo monetário do governo americano. E veja aqui o Brasil, a inflação projetada 5,9% para 2013, e você tem aí hoje a taxa básica de juros a 10,5%, e aí também a Turquia, a Índia, a Indonésia, a África do Sul, todas elas reagiram ao desincentivo monetário do governo americano, que tirou mais 10 bilhões de dólares nesse mês de janeiro, e a tendência é essa retirada continuar para os próximos meses. E um último chama a atenção de hoje é com relação ao mercado de trabalho. A taxa de desemprego divulgada semana passada pelo IBGE está da ordem de 5,4%, uma das mais baixas da história. No entanto, é bom a gente fazer uma análise em cima desse número, que é o seguinte. Menciona-se a pesquisa somente para 6 áreas metropolitanas. Então, essa pesquisa do IBGE, que é mensal, é para 6 áreas metropolitanas. Além disso, é preciso considerar outros fatores que preocupam. Um deles é a qualidade do emprego. Os empregos que estão surgindo são, na maioria dos casos, de menor nível, de menor produtividade. É por isso que o Brasil anda tão mal no quesito da produtividade. Veja que a indústria tem perdido força na geração de empregos, e quem tem gerado emprego é o setor de serviços, que exige normalmente, na média, uma menor qualificação. Outro aspecto a considerar, e que distorce os índices, parece que estamos em pleno emprego e não estamos. É o efeito do Bolsa Família. Projetos dessa natureza precisam estar atrelados a compromissos com a educação e a formação profissional. Caso contrário, estaremos criando cidadãos dependentes de segunda categoria, o que aparentemente parece estar ocorrendo. Importante também mencionar que o contingente que não mais está procurando emprego aqui no Brasil é da ordem de 17 milhões de cidadãos. Se a pesquisa capturasse esse contingente, o nosso desemprego estaria hoje da ordem de 12%. Então, essa situação claramente mostra que temos um grande contingente subempregado, sem registro e que não estão procurando emprego. Há uma última consideração, que o IBGE já está fazendo uma pesquisa com dados de muito mais cidades, quer dizer, levando para o interior essa pesquisa. E esse dado vai ser trimestral, esse ano ainda como experiência, mas esse dado divulgado está o desemprego da ordem de 7,4%. Meus amigos internautas, hoje nós estamos aqui com Anselmo Bonservice. Ele é engenheiro elétrico formado pela Politécnica na Universidade de São Paulo, com MBA pela Business School de São Paulo. Sócio da Deloitte, atua há 18 anos junto aos diretores financeiros em empresas de médio e grande porte, em diversos setores da economia, municiando os executivos com soluções que possam auxiliar a empresa a empreender ou enfrentar esses desafios que são muito grandes do financeiro nas empresas aqui no Brasil. Atua principalmente em São Paulo, mas também morou por 6 anos no Rio de Janeiro, outro polo importante de negócios aqui no Brasil. Anselmo, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, internautas. Muito obrigado pelo convite. Anselmo, nós estamos falando antes de iniciar o programa, e eu gostaria de iniciar com essa pergunta. Qual a mudança hoje do diretor financeiro, da função do diretor financeiro, comparativamente a 15, 20 anos atrás? Mudou ou é a mesma? Como é que está hoje? Não, mudou e mudou bastante. Hoje o diretor financeiro, ou CFO, como você bem explicou no início do programa, Chief Financial Officer, ele tem uma função muito mais integrada hoje dentro da corporação do que nós tínhamos há 15 anos atrás. O mundo se tornou mais complexo, o mundo exige mais velocidade. Antigamente também nós tínhamos, embora você já tenha citado que a produtividade continua sendo um desafio nosso, naquela época a produtividade ela não era um fator tão relevante, já que nós vimos um período de alta inflação e assim por diante.
Então hoje o momento econômico ele exige que o diretor financeiro possua uma série de instrumentos e esses instrumentos precisam estar integrados dentro da corporação para que ele possa exatamente fazer as mudanças necessárias de acordo com o cenário econômico que por sinal não está muito bom, hein, conforme a gente está acabando de ver. Então essa mudança, essa integração das atividades que antigamente eram muito mais em silos e cada uma fazia suas atividades de uma forma paralela, hoje, se elas não forem integradas, basicamente você pode quebrar o negócio literalmente se você deixar a coisa ocorrer de forma desconexa. Uhum. Anselmo, você comentou muito bem essa questão do CFO hoje, diretor financeiro hoje e antes. Nós temos as novas normas na área contábil aqui no Brasil, seguindo a Europa. Essas normas estão fazendo com que vários executivos da empresa se envolvam. O financeiro também está tendo que se envolver, como você estava dizendo, com as outras áreas. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o financeiro hoje, em alguns momentos, ele até assume diversas atividades que não são tão pertinentes assim à área financeira, como tecnologia da informação, o próprio RH, o administrativo, mas ele também tem essa missão de buscar recursos para a empresa. Então ele tem que ser, vamos dizer assim, o bastião, né? Como a gente diz, né? Quem segura a chave do cofre é o diretor financeiro, e ele precisa ter essa missão de integrar a empresa e fazer com que as coisas aconteçam. Então, nesse sentido, eu acredito que nós estamos evoluindo e a responsabilidade do diretor financeiro é crescente. Hoje em dia, a gente percebe que, principalmente, os diretores financeiros, por exemplo, de empresas brasileiras que são listadas na Bolsa de Nova York. As maiores empresas brasileiras possuem essas ações, você pode comprar no mercado norte-americano. E todo ano, o diretor financeiro mais o presidente da empresa, eles precisam assinar um documento se responsabilizando pela precisão e integridade dos valores que foram reportados, financeiramente falando, e ainda pelos controles internos da empresa. Então a responsabilidade é muito grande e nós estamos notando um aumento nessa responsabilidade corporativa para com os investidores, que também às vezes é uma função acumulada pelo próprio diretor financeiro quando ele tem a parte de relação com investidores. Então, isso tudo faz com que a atividade do diretor financeiro fique cada vez mais complexa, porque existe um fator da legislação que precisa ser cumprido, existem os investidores que esperam retorno e existe a operação que você precisa fazer o seu dia a dia. Então, é um papel complexo hoje, não é tão simples. Não, e como você bem comentou, é uma diferença muito grande entre as administrações de 15, 20 anos atrás, que eram em silos. Hoje está tudo muito mais participativo e não só a nível de diretoria, quer dizer, você precisa realmente ter equipes na empresa, então aí o financeiro também é importante em conhecer pessoas, em contatar todas as áreas para um melhor resultado da operação, né? E todo mundo ganha com isso na empresa, né? Todo mundo ganha. E esse papel de fazer todo mundo ganhar, ele muitas vezes passa pelo próprio diretor financeiro comandando essa mudança dentro da empresa. Porque o que a gente mais percebe hoje são as empresas que a gente até brinca, tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Onde você tem o seu plano estratégico, você tem o seu orçamento anual, mas o fato da vida é que você precisa fazer com que as pessoas sigam aquele plano. Perfeito. Para você fazer com que esse plano seja seguido, você precisa, de uma certa maneira, hoje, não é impor, mas é convencer as pessoas de que aquele caminho é o melhor caminho para todos. Não é que você, ou eu, ou quem for, ou quem de direito não vai ser prejudicado por aquelas ações estratégicas. Então não adianta eu, na área comercial, estar vendendo um produto, um serviço, o que for, que não esteja alinhado a essas diretrizes de crescimento da empresa, ou na forma como nós entendemos que a empresa entende que aquilo deva ser comercializado, o cliente final, o consumidor, seja servido da forma correta e assim por diante. Então, isso tudo, por incrível que pareça, isso afeta o financeiro da empresa. Então, ele tem esse papel de, claro, sim, comandar de uma certa maneira essas transformações
ou estas, vamos dizer, iniciativas do plano que foi definido junto aos investidores, normalmente, para que ele seja, ao final do ano, executado com sucesso. Anselmo, você estava muito bem comentando também, mas a Deloitte, e eu queria fazer o link aí, a Deloitte tem um programa para assistir os diretores financeiros, os CFOs? Como é que funciona? Tem. Esse é um programa global e por isso o nome dele é CFO Program, é um programa para os CFOs, para os diretores financeiros, onde basicamente nós, ao longo da nossa experiência, nós hoje já temos quase 105 anos de Brasil, não é? Então já uma empresa centenária aqui, sempre trabalhando muito próximo aos diretores financeiros, nós identificamos basicamente o que a gente chama de 4 faces do diretor financeiro, né? É o operador é aquele, é o diretor financeiro que está preocupado em fazer com que sua equipe tenha a capacitação, tenha a motivação, tenha as ferramentas para operar o dia a dia. É claro que para você fazer tudo isso, você precisa de gente muito bem preparada. A gente nunca pode esquecer desse fator essencial para que as empresas trabalhem, né? Você também comentou aí, e eu volto a fazer o link com o que você falou da nossa geração de empregos, nós precisamos de gente mais capacitada. Então, esse é um pilar que hoje ele sofre bastante, porque nós não conseguimos produzir muitas vezes as informações para a tomada de decisão. As informações ou chegam de forma imprecisa ou chegam tardiamente. Então não adianta você tomar decisão com base nos acontecimentos de 2 meses atrás. Você precisa ter um conhecimento daquilo que está acontecendo agora, senão você tem uma demora muito grande na tomada de decisão e claro que você vai estar sempre atrasado. Nosso mundo é muito dinâmico hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o controlador. Uma vez que você tem essas informações, você precisa modificar a sua operação, modificar a sua estrutura, enfim, tomar as ações que são necessárias para que a empresa mude a sua trajetória e consiga alcançar o seu plano de negócios, que afinal de contas é para isso que nós estamos nas empresas. Então, esse papel de controlador, de mostrar onde precisa de ação, onde é mais urgente, onde é mais prioritário, onde vai trazer maior retorno, esse é o papel do controlador. Então, essas 2 faces, o operador e o controlador, elas são um pouco mais técnicas, eu diria. Elas são aquelas que formam a base do contador, né, do administrador e assim por diante. Aí nós temos 2 outras, que a gente chama de catalisador. Primeiro, o catalisador ele tem uma função muito importante na empresa no momento em que você precisa modificar a operação ou realinhar a empresa para um determinado sentido. Então, no momento que nós temos o catalisador, ele, muitas vezes, tem a necessidade de convencer outras áreas de que aquele sentido é o sentido que todo mundo deve seguir. Então, ele passa a atuar aí como um mini presidente ou um mini CEO, como a gente diz, de uma certa maneira, mostrando para onde que a empresa deve seguir. E aí entram qualificações mais interpessoais, da forma que o fator técnico ele continua sendo importante, mas você tem que acrescentar o interpessoal de você motivar, de você convencer as pessoas de que aquilo é bom. Porque o que a gente mais nota na realidade é que a mudança cultural das empresas é o principal desafio hoje. Muitas vezes as pessoas têm resistência às mudanças e isso é um papel hoje que o CFO também congrega. E aí, para finalizar, a 4ª face é o estratégico. O estratégico, o CFO precisa ter um tempo para se dedicar a isso, um tempo para poder olhar o que está acontecendo e qual o rumo que você precisa tomar. Então é aquele tempo que você tem que sentar, olhar o seu mapa, né? Ver onde que você está e para onde você quer ir. E isso daí é um fator hoje extremamente relevante, só que por incrível que pareça, não sobra muito tempo para isso. Infelizmente. E até aproveitando o seu gancho, Anselmo, o Brasil está crescendo pouco nos últimos anos, nós temos um problema gravíssimo de carga tributária, quer dizer, muitos impostos, muita burocracia, tudo isso está permeando ao financeiro. As empresas como um todo, mas o financeiro tem um contato direto com toda essa problemática porque o afeta direto. Como ele está enfrentando isso? O que você pode
comentar sobre isso? Bom, primeiro é importante fazer um paralelo entre Brasil e outros países. Eu gostaria de começar essa resposta assim, porque muitas vezes nós recebemos até missões para avaliação das estruturas das empresas. Então, uma coisa que choca muito o estrangeiro, principalmente aquele que não conhece o Brasil, é o tamanho da estrutura tributária dentro das empresas para cumprir a legislação. O nosso tamanho, comparado inclusive com a América Latina, com o resto do mundo, ele é de 2 a 3 vezes maior do que qualquer outra empresa. Então, quando eles veem essas estruturas, eles acham, aqui tem ineficiência. Tem demais, dá para mandar embora. De fato, eles têm uma certa razão nisso, mas não dentro da empresa em si, mas sim no monte de obrigações tributárias que a empresa está sujeita. Então, esse fator aí, essa complexidade era muito grande. E aí, é importante que o CFO tenha uma estrutura e ferramentas para que ele possa ter a informação, tenha processos e tenha controles. Porque senão ele acaba tendo uma outra função que a gente não colocou aqui, que é de bombeiro. Ele começa a apagar incêndio para lá e para cá, e aí ele se perde, não sobra tempo para fazer estratégia, não sobra tempo para você alinhar a empresa, o seu dia a dia, o seu tempo, fica todo dedicado a apagar incêndios. Não que eles não ocorram no dia a dia, eles podem ocorrer, mas se você tiver esses instrumentos dentro da empresa, esses incêndios passam a ser pontuais e não estruturais, como a gente percebe em algumas empresas que não têm as pessoas, não têm as ferramentas e não têm as informações para a tomada de decisão. Anselmo, tem uma pergunta do internauta, a Amanda. O que você considera essencial para o CFO, o diretor financeiro, ser bem sucedido? Tá, a gente pode separar essa pergunta em o que é preciso hoje e o que vai ser preciso daqui a 10, 15 anos. Né? Eu acho que talvez a Amanda queira se tornar uma CFO. Pode ser, né? Então, o que a gente percebe é que, em primeiro lugar, você precisa estar extremamente antenado em tudo que está acontecendo. Não dá para você perder um dia só sequer de informações. O segundo ponto, acho que, e são habilidades interpessoais, que eu estou falando muito mais do que técnicas aqui, é a sua capacidade de pegar essas várias informações que circulam e que afetam o seu dia a dia, afetam a sua empresa, e conseguir transformar esta informação em conhecimento, que é a forma onde você pega todas essas informações que nós passamos sobre o cenário econômico, sobre o dólar, sobre taxa de juros, sobre concorrentes e assim por diante, e o CFO tem que saber transformar isso em uma ação. Então, esse poder de raciocínio rápido, eu vejo que hoje, principalmente os jovens, eles conseguem fazer multitarefas ao mesmo tempo. Talvez já seja uma preparação para o CFO do futuro, que é a capacidade de ser multitarefa, de você conseguir ter a informação e não se perder nelas, isso acho que é um fator essencial, se preparando tecnicamente para as mudanças que vão ocorrer. O mundo deve mudar o seu perfil de consumo, a gente percebe também que a idade da população em geral está envelhecendo, então você vai mudar o perfil do seu cliente, vai mudar o perfil das estruturas das empresas, né? E a gente percebe também que as pessoas cada vez mais querem qualidade de vida, que é hoje algo que o CFO normalmente não tem. Não tem. Então, tem diversos desafios, tem uma outra transformação acontecendo, que a gente percebe, e que vai levar a um outro perfil de CFO muito mais focado nessas questões. A gente imagina que ele vai focar muito mais no estratégico, muito mais no catalisador, e a gente espera que o técnico, as informações possam ser geradas, porque afinal de contas a tecnologia tem evoluído, mas ainda temos diversos problemas. A tecnologia ainda não consegue suprir as necessidades, na maioria das vezes, daquilo que o CFO precisa hoje. Então tem uma evolução natural da tecnologia e a gente espera que o CFO migre um pouquinho mais para essa questão estratégica de catalisador, mantendo, claro, a operação em dia. Anselmo, pela experiência de vocês têm experiência no mundo inteiro, dá para fazer um paralelo entre o CFO, o diretor financeiro,
aqui do Brasil e comparado com os países da Europa, Estados Unidos, Ásia? Dá para ter algum parâmetro aí? Dá, e é interessante que o CFO do Brasil, ele é um CFO muito acostumado a volatilidades. Uhum. O fato é esse. Nós somos um país com alta volatilidade, as notícias mudam rapidamente, eu diria, o cenário econômico se transforma para o bem e para o mal, de uma hora para outra. Então o nosso CFO ele está acostumado a essa volatilidade, é o que a gente chama de uma resiliência corporativa, né? Ele apanha, mas ele consegue ficar de pé, né? Então ele está sempre, né, no ringue lá, né, apanhando, né? Agora é o octógono, né? Agora o UFC, sei lá. Enfim, ele está sempre nessa batalha do dia a dia. O CFO externo, vamos dizer assim, estrangeiro, e eu vou fazer um paralelo importante, que eu tive uma reunião mais ou menos em 2009, onde eu tive a oportunidade de estar reunido com vários CFOs de diversas empresas europeias, americanas e asiáticas. Olha que interessante. E nessa época você notava claramente que aquele cenário de depressão econômica, na época, para a Europa, Estados Unidos principalmente, eles estavam extremamente assustados, porque é uma coisa nova, eles não estavam tão preparados para enfrentar uma crise com aquela dimensão. E eu vejo que o CFO brasileiro, nesse quesito, ele é mais otimista dentro daquilo que a gente pode chamar de otimismo ponderado, né? Não é que ele é um otimista por natureza, mas ele sabe que vai enfrentar mais uma crise, seja agora, seja amanhã ou depois. Então, esse é um principal ponto. Um outro ponto que eu acho que vale a pena citar é que as informações para os CFOs da Europa e Estados Unidos, elas são mais precisas, elas chegam dentro do que a gente chama de tempestividade, ou seja, chegam dentro do momento certo para tomada de decisão, e a gente percebe também que eles não gastam muito tempo, eles não têm um problema de eficiência operacional. Eles não ficam tendo muitos retrabalhos. Aqui a quantidade de retrabalho, né? Aqui seja para fechar um relatório financeiro, a energia que se gasta nisso é muito grande ainda. Então nós temos aí, como você bem disse, um problema de produtividade, Roberto, e isso é algo que a gente deve enfrentar. Se nós queremos ser um país com empresas mais fortes, com corporações mais estáveis e mais sólidas, a gente precisa enfrentar o problema da educação e da produtividade. São duas coisas que nós não vamos sobreviver sem esses dois quesitos. Anselmo, eu preciso pedir licença a você, um instante, aos internautas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu sou Cristina Pinho e convido você a assistir o programa Bate-Papo com Cristina Pinho. Toda segunda-feira, às 18 horas, um foco de informação e cultura para você, aqui na TV Geração Z. Eu espero você! Olá, eu sou Cíntia Santos, estou aqui na TV Geração Z e quero convidar vocês para o meu programa Sucesso em Foco, que será sucesso. Vem pra cá!
Olá, internautas, já voltamos. Hoje nós estamos conversando com o Anselmo Bonservizi, ele que é especialista da Deloitte na área de finanças e consultoria. Tem duas questões aqui, uma da Suzamara, é a seguinte, você já comentou, mas se você puder reforçar, mesmo as funções históricas de controladoria, contabilidade e finanças são exercidas agora com um olhar que, sem abrir mão das práticas legais mais rigorosas, abarca o negócio em seu conjunto. É isso mesmo? É isso mesmo. Veja, hoje em dia o CFO, o diretor financeiro, está envolvido em todas as questões críticas da empresa. Quando a gente fala de uma fusão, por exemplo, de uma aquisição, ele tem que estar lá. Ele é uma das pessoas que está lá. Quando a empresa fala em expansão de negócios, precisa captar recursos no mercado, é o CFO que faz essa atividade. Quando você precisa se relacionar com os investidores, mesmo que ele não esteja diretamente, já que algumas empresas têm o RI, é o CFO que vai municiar a parte de relações com os investidores para que possa ser comunicado da forma mais correta possível, de forma precisa, tudo aquilo que o investidor precisa saber. Né? É o CFO que é o guardião do orçamento financeiro anual. Então, essas questões todas hoje estão, vamos dizer assim, né, na descrição do cargo. Eu não gosto muito dessa expressão, né, mas pelo menos a liturgia do cargo, ela sempre incorpora essas questões e outras que, claro, a gente poderia passar o dia inteiro citando todas as atividades do CFO, são muitas atividades, mas elas têm que ser monitoradas, elas têm que acontecer em um determinado período de tempo, e é por isso que é tão importante que o CFO tenha esses processos estruturados para poder atender às necessidades daquilo que a gente chama dos stakeholders, que permeiam a empresa e que ele é muitas vezes o principal ponto de relacionamento com esses outros stakeholders. Então, é clara essa mudança e essa agenda do CFO é uma agenda bastante complexa. E para que o internauta entenda, stakeholder, você quer comentar o que envolve? Na verdade, envolve todo mundo. Na verdade, o stakeholder é uma expressão que foi cunhada, mais uma expressão americana, que ainda nós não temos uma tradução muito boa. Mas o que eu diria é o seguinte, são todos os agentes com os quais você se relaciona de forma direta ou indireta, seja uma comunidade onde a sua empresa atua, seja o banco com o qual você se relaciona, os funcionários com os quais você trabalha no dia a dia, os investidores. Então, todos aqueles agentes que permeiam a empresa são os chamados stakeholders. E o seu relacionamento com eles é de maior ou menor grau, mas cada um merece um tipo de atenção. E esse tipo de atenção muitas vezes está também na agenda do CFO. Aqui tem uma questão do Carlos Henrique. Por viver sob constante cobrança por resultados e retornos aos acionistas, o executivo de finanças trabalha sobre o fio da navalha? Essa é uma pergunta cuja resposta em 99% das vezes é sim. É sim. Sim, ele tem que, vamos dizer assim, colocar várias coisas, tem que ser uma pessoa que consegue lidar com vários temas ao mesmo tempo e saber dar a prioridade para cada um deles. Eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de responder ao Carlos Henrique, né? Que uma das principais habilidades do CFO é dar o senso de urgência correto para as coisas que chegam até a sua agenda, porque caso contrário, ele mesmo se atropela nas diversas atividades e acaba não fazendo aquelas que são mais importantes, mais relevantes. Então, viver no fio da navalha é sim uma função do CFO, vamos dizer assim, mas se ele souber priorizar os temas e lidar com as pressões do dia a dia, então ele vai ser um CFO de sucesso. Anselmo, acabou de entrar em vigor a 12.846, que é a lei anticorrupção, entrou em vigor agora no dia 29 de janeiro. Né? Muitos estão vou repetir muito porque estão muito preocupados com essa lei. Há risco de exageros? E eu acho que
no começo, sim, tem uma curva de aprendizado para a gente saber lidar com esse novo tema. É que o tema, desculpa, até o tema não é novo, o tema até é antigo, e eu queria traçar um paralelo com o Brasil e outros países do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma lei chamada FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, de 1977. Então, uma lei bastante antiga que já tratava de punir todos os agentes norte-americanos, agentes que eu digo não é da CIA, os agentes das empresas corporativas, que praticassem atos de corrupção não apenas em solo americano, mas também em solo estrangeiro. Então a lei já era bastante antiga. Então, claro que, vamos supor, um brasileiro que trabalha numa empresa americana não pode ser extraditado por força de lei. Não sou advogado, mas acho que me parece que isso é uma verdade. Porém, se você pisar em solo americano, você vai preso imediatamente hoje, caso você seja condenado. A lei brasileira, ela estabelece alguns pontos em que, se forem bem executados, acho que ela vai diretamente ao anseio de diversos brasileiros, todos nós, que queremos ver um país menos corrupto. Afinal, nosso ranking de corrupção não é dos mais bonitos, né? A gente não tem, acho que, nenhuma imagem tão bonita assim, inclusive na própria América Latina. Por outro lado, ela estabelece certas punições que vão até 20% da receita bruta anual das empresas, que é um valor muito alto, e claro que isso traz uma grande preocupação para todo mundo. Ninguém gostaria de ser punido com até 20%. E a gente fala da punição financeira, mas a gente não pode esquecer do problema de imagem que essas empresas eventualmente venham a ter. Levantado, é isso mesmo. Então ela pode quebrar, inclusive. A gente está falando da multa financeira, mas tem um outro lado que a gente sempre pondera e é muito difícil de tangibilizar esses valores. Quanto custa você ter um problema destes, né? Então você contabiliza depois, né, os mortos e feridos ali, o que aconteceu. Então tem essa preocupação muito grande, tem uma curva de aprendizado. E o que a gente nota é o seguinte: grande parte das empresas já possui um código de ética. Ok. Você já tem esse código que estabelece as diretrizes de comportamento das pessoas. O que a gente percebe é que as empresas estão buscando não a política em si, mas os procedimentos que essa política deve aderir. Dá um exemplo aqui. Eu posso dar um ingresso de Copa do Mundo para um funcionário público? Parece algo até simples, né? Mas isso é um ato de corrupção? Ou mesmo que um jantar especial com vinho. Aqueles vinhos, né, Albert? Tem vinho caro, hein? Tem vinho caro. Então, o quanto é, o quanto não é. Então, acho que as empresas hoje estão se debatendo sobre esse tema. Tem coisas que são claras, né? Tem coisas que você deu dinheiro, claro que isso é um ato de corrupção. Mas tem outras formas de corromper, até indiretas, né? Ou seja, como, por exemplo, a contratação de uma empresa que seja indicada por um funcionário do governo. Então, tem N práticas aí que as empresas estão se debruçando para saber qual é o melhor método, mesmo porque a lei também oferece vamos dizer assim, um certo benefício para as corporações que tiverem procedimentos bem estabelecidos, que tiver um sistema de controle que iniba esses atos. Então, o que a gente percebe agora é esse foco em estabelecer isso, e é uma mudança cultural que, conforme a gente já disse, é uma das mais difíceis de serem feitas. E o que é esse sistema bem estabelecido? É código de ética, prática e procedimentos, sei lá, palestras? O que envolve esse bem constituído que você mencionou? O primeiro ponto que a gente sempre diz é o seguinte: existe uma forma de avaliação de controles das empresas que a gente sempre olha o que a gente chama de controles corporativos, o que a gente chama do ambiente de controles. Nesta teoria, o que se diz é o seguinte: se você não tiver a alta administração das empresas praticando aquilo que ela prega, então todo o resto não vai funcionar. Então, um exemplo, uma empresa que tem a caixa 2, todo mundo sabe que ela tem caixa 2, todo mundo sabe que ela paga propina, difícil você estabelecer um código de ética lá, porque todo mundo percebe que a alta administração não pratica atos corretos. Então, você nunca vai conseguir fazer com que a empresa trabalhe
dentro da ética quando o principal administrador não pratica aqueles atos. Então esse é o primeiro ponto. A alta administração, ela precisa de fato, como diz aquela lei de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. É verdade. Então, se você não tiver isso bem estabelecido como, vamos dizer assim, como fundação, o resto não vai funcionar. Depois que você tiver estabelecida essa prática, aí você pode partir para a segunda, que são a avaliação de riscos ou pontos onde você identifica maior problema. Né? Então, não vamos citar exemplos aqui para ninguém ficar chateado, mas todos os pontos de contato com agentes públicos são zonas que você precisa ter de risco, digamos assim. Um risco maior que você precisa, claro, estar monitorando. Então, várias empresas hoje já praticam, por exemplo, o fato de quando você vai negociar com agente público, você leva mais alguém, né, para inibir. Então, tem algumas práticas que elas já estão colocando, né, em vigor, estão praticando uma forma um pouco mais assertiva, de forma que iniba o poder público de fazer um pedido que não seja coerente com os padrões éticos. Mas é uma mudança que a gente vai observar nos próximos anos. O que eu posso dizer é que todas as empresas com as quais eu tive contato, elas estão preocupadas com essa questão e estão buscando uma solução, uma forma de atuar diferente. Então a gente espera, claro, que a lei não tenha abusos, né, vamos dizer assim, né, como você bem citou, mas também espera que, de uma certa maneira, a gente consiga melhorar isso tudo, porque a nossa produtividade nessa questão é muito baixa, a nossa eficiência. Agora, essa legislação, a 12.846, ela cabe para qualquer nível de empresa, grande, média, pequena, todas? Todas. Até microempresa, pode acontecer. Que eu me recordo, sim, não sou advogado, mas que eu me recordo, sim, e de fato hoje você vai ter uma lupa muito grande. Eu acredito que a própria mídia deve se interessar um pouco mais por essa questão, então vai ter um holofote nisso que a gente vai ver o que pode surgir dessa nova questão legislativa que foi colocada. Eu, particularmente, né, acho que se não tivermos abusos, se não tivermos incoerências, se não tivermos principalmente aquela questão de punir por antecedência, eu acredito que a gente consegue estabelecer um fundamento melhor para o país. Essa legislação, ela atinge empresas, mas também atinge os agentes públicos? Elas estão cobrindo os dois lados? Ela na verdade, ela pune um pouco mais a empresa, né? E o agente público tem suas próprias, já o seu próprio ritual, né? Aí é uma questão um pouco mais legal, do ponto de vista jurídico, né, que o administrador público ele passa por processos um pouco diferentes daqueles que são os processos da corporação, né? Mas, basicamente, hoje, você estabelece uma responsabilidade do corruptor também. Então, e estabelece alguns tetos importantes, como esse que eu acabei de citar, de 20% da receita bruta das empresas, que cá entre nós, todo mundo que é empresário sabe que quando você tira 20% da receita, o seu resultado, dificilmente você consegue mostrar um lucro lá embaixo. Então, é bastante forte. E, conforme você falou, microempresas até grandes empresas, sim, claro que a penalidade vai aumentando, né? Uma grande empresa, 20% da receita não é fácil. Voltando a falar um pouquinho do CFO, do financeiro, como é que está esse mercado no Brasil? E quais as perspectivas? Hoje o que a gente percebe é que nós temos profissionais qualificados para a área financeira, vamos dizer assim. O que eu me preocupo um pouco mais é com, muitas vezes, o plano de sucessão dessas empresas, onde quem vai suceder o CFO atual, porque com esse conjunto de qualificações que são necessárias, formar um profissional fica cada vez mais complexo também, né? É um mercado competitivo, não é um mercado fácil, é um mercado que exige diversas habilidades e que, para você ser alçado à condição de diretor financeiro, isso é realmente
alguém pode dizer que teve um sucesso na sua carreira profissional. É uma carreira muito, eu diria assim, muito respeitada no mercado. Anselmo, eu pediria para você as considerações finais, estamos chegando ao fim e já me antecipo, agradeço, eu acho que foi muito instrutivo e o programa vai ficar depois gravado para a gente poder consultar, porque tem informações importantes para a gente amadurecer com elas, né? Então eu pediria as suas considerações finais. Roberto, obrigado pelo convite, espero ter ajudado e contribuído aí para que todos possam refletir um pouquinho sobre não só a posição do CFO, mas os desafios que ele enfrenta no dia a dia. E para nós é muito importante contribuir para essa questão, para que a gente possa construir algo diferente, algo que nós precisamos. Eu concordo 200% quando você disse que nós temos que ter um foco em produtividade. Eu acho que o CFO hoje, o diretor financeiro, ele passa por essa missão, né? Ele é um instrumento importante nessa questão. A gente sabe que, embora seja um profissional bem remunerado, ele tem uma questão de tempo próprio que ele gostaria de ter um pouco mais, talvez até fruto das nossas ineficiências. Então a gente espera que com o passar dos anos a gente consiga melhorar a produtividade, eliminar ou diminuir os retrabalhos que nós temos hoje ainda, que nós possamos ter um sistema mais fácil do ponto de vista tributário, que nos ajude a focar naquilo que realmente importa, que é produzir e não simplesmente ficar vendo como é que subterfúgios ou sei lá como existem na legislação que você pode cair e tropeçar lá na frente. Então, a gente precisa tirar esses obstáculos que hoje não agregam tanto valor à operação das empresas, tornar isso mais simples e dedicar mais energia àquilo que realmente importa, que é a nossa operação e o crescimento do país. Anselmo Bonservizi, muito obrigado, muito importante as suas considerações. Se você quiser conhecer a ANEFAC, o site é www.anefac.com.br. Mais uma vez, um abraço, Anselmo, e a vocês internautas. Até a próxima semana e muito obrigado.